condição de servidor da casa, recebê-los, em especial aqui no Instituto CZD Correia, que com tanto carinho, com tanto afeto, com tanto empenho, preparou esse encontro. Espero que o painel seja do proveito de todos, e tenho certeza que, pela qualidade dos debatedores, assim o será. Eu quero registrar a presença da doutora Cássia Regina, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e uma das maiores especialistas do nosso país em improbidade administrativa. Mas fiquem tranquilos que ela também veio para assistir, tá? Amigos, nós vamos falar um pouco sobre os desafios da nova lei de licitação, que se insere no contexto do desafio que é gerir a coisa pública a partir do direito, no caso, o direito administrativo. Como as senhoras e os senhores sabem, o direito, ele, como última razão, a gente chama de última ratio, né, no nosso linguajar jurídico, ele não é muito afeito à gestão. O direito ele fica por último ali para regular as situações extremas de limite, né? O direito ele é cogente. Geralmente ele tem comandos que, se desobedecidos, vão gerar uma sanção. Mas o nosso ramo, direito administrativo, em especial licitações e contratos, ele tem uma peculiaridade, não é? Que é fazer gestão, fazer governança através do direito. Essa peculiaridade do serviço público, não é? Se o particular ele pode inovar nos limites da lei, no serviço público, qual a primeira coisa que nós pensamos quando ouvimos uma ideia inovadora? Mas isso é possível? Né? Tem previsão legal? Então, esse é o desafio de inovar no serviço público. Né? E, aproveitando a presença da minha conterrânea, doutora Cássia, eu quero lembrar o nosso querido sergipano, jusfilósofo Tobias Barreto, talvez o maior jusfilósofo que esse país já viu, que disse o seguinte: o direito não é filho do céu. O direito é produto do homem e da história. Né? Ou seja, o direito ele evolui. E, graças a Deus, o direito administrativo e as licitações e contratos estão evoluindo também. Por isso, nesse nosso paradigma jurídico novo, nós estamos fazendo uma ponte, senhores. Todos nós aqui, ou talvez a maioria, tenha estudado ali pelos livros do Eli Lopes Meireles, né? Acho que a maioria, tá? Da minha época, né? Inclusive. Nós aprendemos o quê? Qual o mantra, doutor, do direito administrativo? Ao particular, o particular pode fazer tudo o que a lei não proíba. Mas o administrador público só pode fazer o que a lei autoriza expressamente, não é? Eu sempre faço uma brincadeira. Tá? Pega fogo esse auditório aqui. Tá? Com fé em Deus não vai acontecer. Mas pega fogo esse auditório aqui. Tenho absoluta certeza que ninguém vai procurar nos normativos se a lei autoriza expressamente que se tente apagar o fogo ou que se saia correndo. Né? Ou espero que não. Tá? Espero muito sinceramente que não. Então, nós estamos evoluindo e o direito administrativo está se constitucionalizando, ou melhor, se neoconstitucionalizando, no sentido de sair desse paradigma da legalidade estrita e avançando a um novo paradigma, o paradigma da juridicidade administrativa. Mas, Janderson, nós estamos aqui para falar em inovação, em desafios, e você vem com essa conversa jurídica. Né? É porque é da juridicidade administrativa, senhores, que vai nascer, ou que vai ser, o terreno fértil para as transformações. Se no paradigma anterior
nós tínhamos a necessidade de previsão legal para absolutamente tudo, ou quase tudo, a juridicidade administrativa ela sai do texto legal, né? Nós não vamos perquirir tão somente o que a lei autoriza, a lei, norma, regra, o texto escrito. Nós vamos verificar toda a principiologia, nós vamos até o cidadão, né? E com o caso concreto, apenas após analisar o caso concreto, que vamos chegar a uma resposta. Não é? Então, senhores, eu gostaria de dizer que o texto legal, nesse novo paradigma, ele não é o teto daquilo que é possível ser feito na gestão pública. Ele é o piso. Nós temos as modalidades de licitação, nós temos os instrumentos auxiliares de licitação, nós vamos falar sobre alguns, né? Temos a teoria das nulidades, mas eles não são o teto, eles são o piso. E a partir deles, desde que, né, dentro de uma lógica sistêmica, é possível inovar. Então, eu quero dar essa boa nova aos senhores. É possível inovar na gestão pública e nós estamos atentos a esse novo paradigma. Por isso eu gostaria, senhores, de concluir essa rápida fala, para passar a palavra para os palestrantes, para dizer o seguinte: é nesse novo paradigma que se insere a nova lei de licitações e contratos administrativos. Não é? Ousem, sejam criativos, porque a administração pública existe para quê? A administração pública existe para executar políticas públicas, para concretizar direitos fundamentais do cidadão. Essa é uma exigência constitucional. É a finalidade última e talvez a única finalidade da administração, concretizar direitos fundamentais. E o cidadão, ele precisa da nossa ousadia enquanto agentes públicos. Isso não é demagogia. Isso é uma realidade e uma necessidade. O cidadão ele precisa, principalmente aqueles mais carentes. Eu costumo dizer, tem pessoas que estão em situação de penúria tamanha que elas só têm o Estado, só têm ao Estado. E o Estado não lhes pode falhar. Senhores. E nós temos, como agentes do Estado, que chegar a essa pessoa. Então, eu digo para vocês, a norma regra, que é o texto da nova lei, não é o teto, é o piso. E é a partir desse piso que nós vamos enfrentar os desafios e construir as inovações que o povo e o nosso país precisam. Ousem, com responsabilidade, porque as instituições também estão funcionando. Afinal, nós estamos na casa do controle externo, né? Mas ousem. Era essa, ou é essa a minha mensagem. E com muita alegria agora, eu vou, de fato, é uma temática muito interessante, essa leitura do Brasil, né? Das situações, das diversas situações, se vocês me permitem dizer, dos Brasis que nós temos, né? Mas isso, como você mesmo diz, não pode ser obstáculo, mas, pelo contrário, incentivo para avançar. E é nesse contexto que nós falamos hoje em marketplace, que é o próximo tema. Não é? Agora vejam, senhores, mesmo com toda a realidade heterogênea do Brasil, essa inovação, o que é o marketplace, né? Não vou falar, quem vai falar é o Fabrício. Mas, mesmo nessas pequenas cidades, se vê adesão, né? E muitas delas, lógico que tem algumas aldeias isoladas e cidades que,
né? Não se chega. Mas a ideia do marketplace, ela é imposta pela situação fática. Inclusive, eu quero convidá-los a ler um artigo que publico amanhã, de título Nova Lei de Licitações, Marketplace digital, Marketplace público, Caetano, o Rei e outras reflexões. E, lógico que quando nós formos importar o marketplace da iniciativa privada, há de ser adaptada a ideia e o conceito à administração pública. Inclusive, eu fiz uma reflexão sobre isso, abordando, nesse artigo que sai amanhã, 3 cuidados com o marketplace público. E é bom quando tem um representante do Ministério da Gestão que a gente manda as indiretas bem de pertinho, né? Mas quais são os 3 cuidados? Acredito que todo mundo entendeu o que é o marketplace público, né? O Fabrício explicou muito bem a inversão da lógica. Por que eu tenho que fazer um ETP, um TR, não sei o que, edital, para comprar copo? Se é só, né? Por que eu preciso descrever um objeto que é tão comum e que, se eu poderia chegar no site, ir até um site e comprar os copos, né? Mas tem 3 cuidados que a gente tem que pensar, o aspecto econômico, social. Quais são esses 3 cuidados que devem ser mitigados antes da implementação do marketplace? A quebra ou debilidade das micro e pequenas empresas, como o Fabrício lembrou. Porque nós sabemos que as grandes empresas elas têm condições de dar um preço melhor, etc. Então, o marketplace ele pode trazer, ele pode expulsar, se não for bem formatado, as micro e pequenas empresas das compras públicas, né? Mas, Janderson, o objetivo principal da licitação ou da contratação não é comprar mais barato? Nós falamos no começo, né? O objetivo primeiro é o quê? Concretizar direitos fundamentais. Igual cuidado deve se tomar em relação aos pequenos municípios. Eu sou de um pequeno município, lá do interior da Bahia, na divisa com o Sergipe, né, com a cidade que o justo filósofo Tobias Barreto deu nome, e a gente sabe o como é importante as compras públicas no comércio local, né? Então, deve-se tomar cuidado isso, porque os grandes centros têm melhor acesso à logística, etc. e tal. Isso tem que ser visto, né? E, por fim, a preocupação tem que ser o não aprofundamento das desigualdades regionais, tá? Para que a gente não crie um mercado produtor e um mercado consumidor, né? E assim mandar os recursos públicos utilizados em compras públicas nas regiões que produzem menos, adquirindo das regiões que produzem mais. Bem, e para concluir, eu gostaria de, na condição de pesquisador, né, dar 2 sugestões para os governos e Ministério da Gestão em cima da teoria do Fabrício, né? E depois da fala, se a doutora, que ela não gosta de ser chamada de doutora, Michele, quiser comentar também sobre a possibilidade. Qual que é a dificuldade, Fabrício, de a gente implementar o marketplace no inciso 3º? O inciso 3º, o mercado fluido, ele foi formatado para quando se tem uma fixação de preços. Então, por exemplo, a passagem aérea, lá no site da companhia aérea, tem aquele valor fixado, né, que ele vai mudando, mas existe um parâmetro de fixação. E nos objetos não tem. Janderson, o que você sugere? A criação de um algoritmo ou de um indexador de preços pelo Ministério ou qualquer outra estrutura que faça uma pesquisa de preços aí por dia ou por semana em sites confiáveis, cadastrados, né? E daí esse valor médio poderia ser utilizado como parâmetro. E aí a gente tem um mercado fluido, porque vai ter uma flutuação, não é? E aí a gente tem que estabelecer o quê? Critérios para microempresas, empresas de pequeno porte,
né? Utilizar toda a legislação da 123, da Lei Complementar 123. Né? Esse seria o marketplace comum, inciso terceiro. E eu sugeriria ainda um segundo marketplace, um marketplace de economia solidária. Com base em quê? Nos incisos 1 e 2. Para quê, Janderson? Para pequenos serviços e para produtos que podem ser feitos artesanalmente, sem produção industrial, para gerar renda para as pessoas desempregadas, para os artesãos. Né? Aí, nesse caso, nesse marketplace, que eu chamo de marketplace de economia solidária, a administração fixaria, ou o gestor do marketplace fixaria o valor. Né? Então, imagina, tecido tal produzido artesanalmente. A administração fixa o valor, os artesãos produzem, se cadastram lá, e os órgãos que quiserem adquirir vão fazer a compra diretamente no marketplace. Você, órgão, qual é o seu trabalho? Entrar no marketplace, escolher o produto e vai chegar embaladinho no seu órgão. Né? E aí nós não concentramos riqueza, nós distribuímos riqueza. Então, eu gostaria de deixar aqui e registrado essas duas sugestões. O marketplace comum, com indexador de preços, através de pesquisa em sites confiáveis, para não haver uma perversão do valor, né? Pelo inciso terceiro, e o marketplace de economia solidária, pelos incisos 1 e 2. Quem já foi meu aluno, eu também dou aula de licitações e contratos, sabe que eu chamo a parte do direito administrativo, Michele, de licitações e contratos, de direito da transformação. Por quê? Porque não se executa, via de regra, políticas públicas sem ser por licitação, comprando, né? Contratando. E nós estamos indo para um novo paradigma. Além de ser da contratação pública, ela ter a licitação por via indireta, utilizar a própria contratação para diretamente executar políticas públicas. É isso que foi feito agora na recém-alterada Lei 14.133. Né? Nós tivemos a inclusão de algumas hipóteses de dispensa de licitação que prevê possibilidades justamente de contratação em algumas dessas situações. Bem, senhores, eu não contei para os palestrantes, mas recebemos alguns poucos minutos de acréscimo. Né? Maria Paula está ali sem olhar para mim, para não brigar comigo. Vocês acham que eu que fico controlando? A Maria Paula me cobra depois, tá bom? Eu não poderia encerrar esse evento sem falar, todo mundo sabe que a minha paixão é a literatura, né? Sem fazer nessa fala da Michele, sem fazer uma referência à obra Os Miseráveis, de Victor Hugo. Né? Nós fomos treinados, nós servidores públicos, nessa escola tradicional do direito administrativo, nós somos treinados para ser o guarda Javier. Né? Não sei se vocês já leram ou assistiram, assistam os musicais muito bons. Né? Que guarda é esse? É um guarda, gente, na história, que persegue o Jean Valjean, que é o personagem principal, porque ele furtou um pão para matar a fome. Né? E ele persegue, assim, décadas depois, ele ficou preso por décadas, e depois, quando foi solto, o guarda ainda perseguia, não por uma questão pessoal, mas porque o guarda ele se via como fiscal da lei. Né? Pegou o pão, infringiu a lei. Né? Então, era mais ou menos essa a sistemática de nulidades. Né? Não importa, mas vai parar a obra, a criança vai ficar sem creche, a rua vai ficar interditada. Não importa, é nulidade absoluta. Né? A gente não ouviu? Absoluta, tem que parar. O que importa é a lei. Né? E o que importa são as pessoas. Essa é a nova sistemática.